então a uma reflexão na palavra de Deus. Como eu mencionei de manhã e menciono também nessa noite, não esperem de mim uma mensagem assim muito tcharam, né? Eu não sou nenhum doutor em teologia, nenhum filósofo, nenhum bacharelado, mestrado, não sei o que mais, né? Mas eu quero compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido na palavra de Deus e que eu possa então estar também ensinando aos irmãos, e que não seja eu falando, mas sim a boca de Deus. Eu quero ser um canal, eu quero que Deus fale ao seu coração, amém? Tem muita gente que acha que Deus tem pouco a ver com o mundo de hoje, ok? Tem pessoas que acham que Deus está ignorando tudo que está acontecendo no mundo. Ele criou o mundo e deixou o mundo, digamos assim, às traças, né? Deixa as coisas acontecerem. Na tradição africana, na ideia, na cosmovisão africana, Deus ele está longe, ok? Deus ele é praticamente inacessível pelos homens. Então, para você poder falar com Deus, tem os mediadores, e esses mediadores são os espíritos dos seus antepassados, ok? O espírito do seu pai, da sua mãe, ou de um tio, ou da sua tia, alguém que morreu há pouco tempo, não antepassados muito antigos não, bem próximos aí. Esses espíritos então, você vai entregar a eles a sua oração e eles vão levar essa oração diante de Deus. Tanto que quando eles vão fazer uma cerimônia, uma oferenda, tem uma oferenda que eles fazem de farinha de milho, né, onde eles chegam no pé de uma árvore e começam a colocar ali a farinha. E na língua macu eles chamam de maqueia. Eles começam a colocar ali a maqueia e os primeiros nomes que eles invocam é Muluku e Munepa. Muluku é o nome de Deus, né? Muluku é Deus. E Munepa são os antepassados, são os espíritos. Então eles invocam a Deus e aos antepassados, porque na cosmovisão ali do norte de Moçambique, Deus está longe, ele só é acessível através dos espíritos. Algumas pessoas creem que Deus criou o universo, mas que agora deixa ele funcionar por si mesmo, né? Como alguém que dá corda num relógio. Alguém lembra do relógio de corda? Porque hoje em dia tudo é digital, né? O relógio de corda, tem gente que acha que Deus criou o mundo e deixou como um relógio de corda, que você dá corda e deixa ele lá funcionando, né? Então são várias ideias assim nesse estilo, né, de que Deus está longe, de que Deus não se preocupa com a humanidade, mas em toda a história da humanidade, Deus tem desejado levar as boas novas de salvação para os povos. A Bíblia é muito clara com isso, né? Desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus interagindo com a humanidade. Claro, houveram épocas de silêncio, sim, mas no geral, Deus ele está interagindo com a humanidade, colocando o seu plano em prática, indo contra todo esse tipo de pensamento. Na época do Antigo Testamento, o plano de Deus era usar Israel para anunciar ao mundo a salvação. Hoje, o plano de Deus é usar a igreja. Deus desenhou um plano para a igreja e um propósito para a igreja. A igreja existe hoje porque Deus tem um plano para a humanidade. Então vamos ver isso um pouco mais detalhadamente. Logo em Gênesis, nós vemos Deus planejando a salvação e o nascimento da igreja. Vejamos aí qual é o plano de Deus para a igreja em relação à humanidade. Gênesis,
Abra a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12, versos 1 a 3. Aqui fala sobre o chamado de Abraão. Gênesis 12, 1 a 3 diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero enfatizar essa parte do versículo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Com quem Deus estava falando? Abraão. Então, em Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. Como assim? Como que todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão? De Abraão nasceu o povo judeu, o povo de Israel, e do povo judeu nasceu Jesus. E em Jesus Cristo, todas as famílias da terra podem ser abençoadas com a salvação. Se da salvação elas ouvirem. Mas a salvação hoje ela está a toda a humanidade, está disponível a toda a humanidade, se elas ouvirem, se essas pessoas ouvirem e crerem no Salvador. Isso lá em Abraão, a salvação em Jesus já era plano de Deus desde a época de Abraão. E por que não desde Adão? Por que não no Éden? Quando o Senhor prometeu, quando Deus prometeu a semente da mulher que pisaria a cabeça de Satanás. Ou quando os animais inocentes tiveram que morrer no lugar de Adão e Eva para providenciar roupas. Por que não os pecadores? Porque o inocente tinha que morrer. Então todo o plano já vinha sendo desenhado por Deus. O plano de Deus de edificar a sua igreja pode ser visto no chamado de Abraão. E em Gálatas 3, versos 7 a 9, está escrito: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Na década de 90 teve um padre que lançou uma música assim: Pai Abraão tem muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também, louvemos ao Senhor. Aí tinha que levantar o braço, né? Aquela coisa toda. E ele não estava errado na música dele, né? Talvez em alguns pensamentos dele, mas era a ideia de quê? Por que Abraão tem muitos filhos? Os filhos da fé, aqueles que creem em Jesus Cristo. Nós podemos ser chamados de filhos de Abraão, porque nós somos filhos da fé. Nós cremos em Jesus Cristo como Salvador. E a partir de Abraão, Deus estendeu a bênção da salvação pela fé a todo mundo. E à medida que a igreja se expande para todas as tribos e nações, essas famílias serão benditas. À medida que as pessoas vão colocando a sua fé em Jesus Cristo, elas se tornam parte da sua igreja. As boas novas para os povos têm sido anunciadas desde Abraão. Nosso tema aqui para o mês de missões é até que ele venha, mas ele nem tinha vindo na primeira vinda, quando Deus já anunciou a Abraão o plano dele. Nem a primeira vinda não tinha vindo. E daí em Mateus 16, verso 18, agora na primeira vinda, Jesus, ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus conversando com Pedro,
Ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. 3 observações nesse versículo de Mateus, capítulo 16, verso 18. Esta pedra é Jesus, não é Pedro. Ele está dizendo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Na tradução em português, pode não trazer esse sentido, mas quando você vai no original grego, é o sentido que traz. Como se Jesus apontasse para si mesmo na conversa, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso derruba aquela base de que o Papa tem que ser a reencarnação do Pedro para que seja edificada a igreja e tal. Aquilo tudo cai por terra. Jesus é a rocha onde a igreja está sendo edificada. Segunda observação nesse texto, a menção, quando Jesus diz, edificarei. Quem está edificando a igreja é Jesus. Ele é o mestre construtor, o principal mestre da obra é Jesus. Não é o pastor, não é o missionário. É Jesus. Ele está edificando a sua igreja, não é o diácono, não é nenhum ser humano. Isso prova que ele não está longe, ignorando a vida nesse mundo. O seu plano de edificação da igreja vem desde o Antigo Testamento. E outra observação aqui dentro ainda desse verso, quando ele diz, edificarei a minha igreja. Minha igreja. A igreja é de Jesus Cristo e de mais ninguém. A igreja não é do pastor, não é do missionário. Não é do membro fundador da igreja. A igreja é de Jesus Cristo. Ele está edificando, então é dele. Se você constrói uma coisa, aquela coisa é sua. Um carpinteiro que fabrique ali um banquinho de madeira. Ele fabricou. De quem que é o banquinho? É dele, porque foi ele que fez. Jesus Cristo está edificando a sua igreja. Ele é o dono da igreja, a igreja é dele. Então, eram essas observações que eu queria trazer nesse ponto. A principal ocupação de Deus no mundo de hoje, na dispensação atual, é a edificação da sua igreja. Em Atos 10, 34 e 35, está escrito, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Também em Romanos 2,11 diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Desculpa, irmãos. Para Deus não há acepção de pessoas. A salvação está disponível para todos os povos, para todas as nações. O coração de Deus é alcançar todo o planeta, toda a humanidade. Esse é o coração de Deus. Claro que muitos não vão aceitar, eu creio que a maioria não vai crer. Mas o plano dele é de que todos, é de estar acessível essa salvação a todos. Algumas pessoas pensam que Deus tem favorecido a outros povos e tem se esquecido da África. Tem muita gente que acha que a África é um lugar esquecido por Deus. Será que isso é verdade? Por que as pessoas tendem a pensar assim? Por causa da questão financeira. Pensam que a prosperidade financeira revela a bênção divina. Mas será? Eu queria pensar um pouco aqui com os irmãos. O que nós vemos nos países mais prósperos? Vamos pensar aí em Estados Unidos, Europa. O que a gente mais vê nesses países? Crescimento do materialismo,
né? As pessoas vivem para aumentar cada vez mais as suas posses, aquilo que tem. Enquanto que Jesus diz que a vida de uma pessoa não consiste na quantidade de bens que ela possui. Mas o que a gente vê nesses países mais prósperos, o crescimento do materialismo, esquecimento de Deus, apostasia. Por quê? Se apoiam agora na riqueza como uma fonte de segurança. Não sentem necessidade de buscar a Deus, porque o dinheiro resolve tudo. Né? O dinheiro resolve tudo. Você tem dinheiro, você está bem. Né? Se eu bater o carro, tem seguro do carro. Se eu ficar doente, tem seguro de saúde. Se eu morrer, tem seguro de vida. Né? Esses países estão abandonando a Deus por causa da prosperidade financeira. Também é um dos motivos. Crescimento do egocentrismo, né? Já que não é necessário se preocupar com Deus, preocupe-se consigo mesmo. Né? Com a sua imagem, com a sua selfie, né? Com a sua rede social, com o seu bem-estar, com seus desejos mais íntimos, seja quem você quer ser. É isso que a gente vê nos países chamados desenvolvidos, nos países prósperos. Será que isso revela a bênção divina sobre esses países? E o que a gente está vendo acontecer na África, onde estão aí os países mais pobres? O que a gente vê acontecer na África? Nós estamos vendo uma das igrejas que mais crescem atualmente no mundo inteiro. Uma delas, não a que mais cresce, mas uma das que mais crescem no mundo todo é a igreja africana. Por que será? Porque quando o homem não tem para onde correr, ele corre para Deus. Ele busca Deus. Geralmente, não é todos os casos, mas geralmente, quando o homem está no aperto, ele busca Deus. Ele fala, meu Deus! Né? A igreja africana, e vários estudiosos têm dito isso, ela tem uma tendência muito grande para ser a próxima agência missionária mundial, assim como foram os Estados Unidos, assim como foi a Inglaterra. Está chegando um dia, porque a África já começou a enviar missionários para o resto do mundo, e está chegando um dia que será a próxima agência missionária, que vai enviar missionários ao redor do mundo. É a igreja africana. É isso que a gente está vendo acontecer na África. Tem um site chamado Operation World, e lá tem a informação de que o continente africano tem uma população de um pouco mais de 1 bilhão de pessoas. Então, digamos aí que 1/7 de toda a humanidade está na África. Um pouco mais de 1 bilhão de pessoas no continente africano. A metade dessa população é cristã, ou seja, 500 milhões de pessoas. Dessas 500 milhões, 182 milhões são evangélicos. Países mais pobres. Por que será? Deus, ele não se esqueceu da África. De jeito nenhum. A África não é o continente esquecido por Deus, não. Muito pelo contrário. É onde mais cresce, uma das igrejas que mais cresce no mundo. É a igreja africana. Deus não se esqueceu da África, tanto que desde a igreja primitiva o evangelho tem chegado. Em Atos 8:26 a gente vê Filipe pregando para quem? Para um etíope. Onde é que fica a Etiópia? Na África. Eu passei por lá agora, né, nessa viagem. Nunca tinha passado pela Etiópia, sempre vinha pela África do Sul. Mas por causa da pandemia, o único voo que tinha para vir para o Brasil era pela Etiópia. Então a gente teve que ir de Nampula para Maputo, capital do país, de Maputo para Addis Ababa, lá, capital da Etiópia. Passamos a noite lá e voamos então de lá para Guarulhos. Então eu tive esse privilégio, vamos dizer assim, de passar pela Etiópia, né? Não num momento em que eu mais queria,
devido a essa repatriação, mas passei pela Etiópia, né? E é na África. E o Filipe pregou para o etíope. Então a gente vê aí desde a igreja primitiva. O que diz em Isaías 45, 22? Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O plano de Deus, a igreja, a salvação para todos os povos. Deus ama todos os povos e deseja que todos se voltem para Ele em arrependimento e fé. E qual é o propósito então da igreja? Porque Cristo veio em sua primeira vinda, derramou seu sangue, né? Foi a vinda do Cordeiro, que no plano passado foi morto desde a fundação do mundo. Veio na sua primeira vinda, morreu. Nasce então a igreja, o plano que Deus tinha trazido, o mistério, que no Antigo Testamento eles não conheciam bem que mistério era esse. Qual é o propósito dessa igreja? Existem diversos propósitos aí que são listados, que não podem ser esquecidos, como louvor e adoração a Deus, boas obras, comunhão, edificação. Mas eu quero enfatizar a parte da evangelização e testemunho. A igreja existe para ganhar pessoas para Cristo e para mostrar ao mundo como Deus quer que elas vivam. Vamos ler aí 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 12. 1 Pedro dá uma descrição linda de quem nós somos, de quem é a igreja de Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 12. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E eu destaco essa parte do verso 9. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Por que somos raça eleita? Por que somos geração santa? Por que somos propriedade exclusiva de Deus? Para isso. A fim de proclamar. Proclamar as virtudes daqueles que vos chamou. As virtudes de Cristo. Proclamar a sua salvação, o seu amor, a sua redenção, a sua ressurreição, o seu evangelho. Proclamar que Ele é Deus, que Ele é Salvador, que Ele é gracioso. É para tudo isso. Por isso que a gente é igreja. O objetivo de sermos agora essa raça eleita de anunciar Jesus Cristo. A igreja é o meio que Deus usa para revelar ao mundo o caráter de Jesus Cristo. Você é a igreja. Deus quer usar você para proclamar Ele, para proclamar Jesus Cristo. Em Mateus 5, 14 a 16 está escrito: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós somos a luz do mundo, você é a luz do mundo. E o mundo está na escuridão, o mundo está em trevas. No Brasil, em Moçambique, nos Estados Unidos, aonde for, há trevas. E a igreja tem que ser luz. A igreja tem que levar e proclamar Jesus Cristo. Lâmpada que não acende é porque está queimada. Só serve para ser jogada no lixo. O que você faz quando queima uma lâmpada na sua casa? Você procura um eletricista para arrumar? Eu vim trazer essa lâmpada aqui para consertar. Eu vim trazer essa lâmpada aqui para consertar, porque queimou. Você faz isso? Não. Compra nova, coloca, porque lâmpada é para iluminar. Né? Aqui queimou, você joga fora. E Deus nos compara a essas lâmpadas. Nossa luz tem que brilhar. Jesus Cristo tem que brilhar nas nossas vidas. Nós temos que proclamar Jesus Cristo. A igreja deve trazer a clareza do Evangelho, a luz do Evangelho aos povos que ainda andam ignorantes na escuridão. Qual é a sua parte no propósito de Deus? O propósito de Deus para a igreja é anunciar Jesus Cristo, a salvação. Qual é a sua parte nesse propósito? Qual tem sido a sua parte como um indivíduo da igreja para fazer as boas novas chegarem aos povos? Já vimos que o plano de Deus é edificar a sua igreja, é de evangelizar. E se você é parte desta igreja, qual tem sido o seu papel nessa tarefa? Isso cabe a você responder. Qual tem sido o seu papel nessa tarefa? Vamos ler o último texto que eu quero ler com os irmãos, em Atos, capítulo 1. Atos 1, 6 a 11. Versículos 6 a 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. O texto de missões que a gente sempre destaca é o verso 8, mas eu quero destacar o verso 11. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o vistes subir. Quer dizer o quê? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer de novo. Ele vem de novo. Enquanto o Salvador não vem, e até que ele venha, a igreja deve ser essa testemunha da sua salvação. Até que ele venha, seja você uma luz para um mundo em escuridão. Ele vem, Maranata. Amém. Eu vou fechar esse tempo com uma canção de desafio. Uma canção que em quase todas as igrejas onde eu passo, eu gosto de cantar essa canção, porque ela fala
muito, tanto ao meu coração, eu tenho certeza que vai falar também ao coração dos irmãos. A canção é de autoria do Asaf Borba. E ela tem como título Melhor é Dar. Nessa canção eu quero desafiar você a dar não apenas os teus recursos para a obra do Senhor, mas dar a sua vida, dar o seu coração, dar a sua mão estendida. Amém? Melhor é dar do que receber, como Jesus, assim quero ser. Dar ao que pede, ao que tem fome, contudo é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Dar minha vida, meu coração, a mão estendida de amor e perdão. Assim foi Jesus quando a vida nos deu. Contudo é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Tanto Deus me amou, por isso Ele deu. Não o que sobrou, mas o melhor do que era seu. Assim como Deus me amou, também eu quero amar, pois sei que é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Tanto Deus me amou, por isso Ele deu. Não o que sobrou, mas o melhor do que era seu. Assim como Deus me amou, também eu quero amar, pois sei que é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Eu sei que é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Sim, é possível amar e dar.
Pastor Rony, está com a palavra. Agradeço os irmãos por essa oportunidade. Nós aqui agradecemos. Que Deus te abençoe, te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre ti. Que ele te dê a cada dia a sua misericórdia. E te dê a sua paz. Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe.